Para a ambientação, Vida Feliz, lição 121. Muita paz a todos, que Jesus continue em nossos corações, do livro Vida Feliz, de Valdo Branco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição é 121. Ouve com serenidade sempre que a tal sejas convocado. Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Escuta, portanto, com boa disposição, relevando as colocações e palavras indevidas, assim buscando entender o que ele te deseja expor. Se te acusa, procura a raiz do mal e extirpa. O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando saldo positivo. Se te esclarece ou ensina, absorve a lição. Se acusa alguém, diminui a intensidade da objurgatória com expressões de conforto ao ofendido. Irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos nessa casa. Pela manhã, onde teremos mais um estudo do Evangelho, ensinamentos deixados pelo Cristo. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos aqui presentes e a todos aqueles que não vão poder estar conosco. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E passamos para a nossa irmã que fará o estudo, a nossa irmã Carla Andrade, que frequenta a nossa casa, o CELC. Notícias históricas, primeira parte, item 3, samaritanos, nazarenos, publicanos. Vamos envolver a nossa irmã durante o estudo. Bom dia, bom estar aqui nessa manhã de quinta-feira, com esse dia bem fresquinho. Como nossa irmã falou, hoje nós estamos dando continuidade à parte de introdução do Evangelho e nós vamos falar de alguns temas de notícias históricas. Está na introdução, quem quiser acompanhar pelo Evangelho. O item 3, notícias históricas. Então, nós podemos ver o zelo que Kardec teve na hora da codificação, de codificar as mensagens, esse zelo nessa obra do Evangelho, de deixar claro todas as palavras que nós vamos encontrar no Evangelho do Cristo, que vem após a introdução, com os ensinamentos do Cristo e com as palavras da época explicando qual o significado delas. Então, primeiro, nessa introdução, ele falou do objetivo da obra, nós já ouvimos aqui com outros irmãos, falou também da autoridade da doutrina, que nós finalizamos na semana passada, e agora ele começa com as notícias históricas. E aí, logo no início, ele esclarece para a gente, já para a gente saber por que as notícias históricas. Então ele diz assim: para bem se compreenderem algumas passagens do Evangelho, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que se caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, porque o tempo passou, não é o mesmo sentido que teve naquela época, então começou a ter interpretações equivocadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares.
E aí ele começa a falar, a explicar para nós o termo samaritanos, que nós vamos encontrar em algumas passagens do Evangelho, com alguns encontros que Jesus teve com alguns samaritanos. Então, aquele que talvez todos nós temos mais em mente é a parábola do bom samaritano, aquele que ajudou, que foi o único que se desprendeu ali, parou, teve o seu tempo, parou o que estava fazendo, que ele estava de passagem, ajudou aquele irmão que estava caído, recolheu o irmão, levou para uma hospedagem, pagou do seu próprio bolso, voltou para cuidar dele, que é a forma da caridade na prática, né? Ele não só usou a parte financeira, mas ele também desprendeu-se do tempo dele, que ele estava de passagem, talvez fazendo um negócio, trabalhando, mas ele parou e usou do tempo dele. Então, Jesus, nessa parábola, fala da verdadeira caridade. Também tem a passagem da irmã que estava no poço pegando água, da mulher, e da passagem dos leprosos que foram curados. Jesus pediu para que eles fossem lá dar testemunho, só o samaritano voltou e deu testemunho de Jesus. Então, como tem algumas, nós vamos ler muitos sobre os samaritanos, é isso que Kardec fez. Ele começou a explicar essas palavras que aparecem no Evangelho. Então, sobre os samaritanos, eles têm uma história muito interessante. E aí eu fui lá pesquisar um pouco dessa história interessante deles. E ele começa aqui falando dos samaritanos. Jesus, quando começa, ele fala assim: os samaritanos, após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino descendente de Israel, destruída e reconstruída várias vezes. Tornou-se sobre os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. E aí eu fui lá entender essas 10 tribos que ele fala aqui. Então, quando os hebreus saíram do Egito, que eles foram libertados, eles caminharam pelo deserto durante muito tempo. E ali eles tinham 12 tribos. Dessas 12 tribos, as tribos elas eram divididas e comandadas por anciões. Imagina, uma turma enorme no deserto, então eles iam se organizando em tribos e cada tribo tinha um ancião que tomava conta para resolver as questões de adultério, resolver questões de animal que fugiu e entrou no espaço do outro. Enfim, essas questões ali do dia a dia. Depois que eles passaram da fase de anciões, eles começaram a ter juízes, que também era a mesma coisa, tomava conta e organizava. Depois essas tribos resolveram que elas teriam reis, que elas queriam uma monarquia e queriam um rei que governasse elas. Aí vieram vários reis, inclusive Salomão, que é um rei, inclusive Salomão, que foi um dos reis e é a que nós, que é mais famoso assim para nós, né? Salomão, que fez um templo suntuoso para ele morar, né? E Salomão também, ele teve 70 esposas, porque foi uma forma que Salomão encontrou de ficar bem com seus inimigos ao redor. Então ele foi pegando esposa de tudo quanto é lugar para ficar bem com todo mundo das regiões que não faziam parte ali dessas tribos. Mas com isso, aí continua explicando, com isso, Salomão, trazendo essas mulheres para dentro de Israel, começou a mesclar as culturas, porque cada mulher trazia consigo o hábito daquela região onde ela vivia. E isso foi ficando uma grande confusão. Quer dizer, os costumes começaram a mudar muito, porque começaram a ter muitas intervenções. Aí Salomão morre, o filho que iria herdar o trono por direito era o filho Roboão. Ele era o filho que iria herdar o trono por direito. Mas tinham umas tribos que não queria
Roboão. Porque Roboão, ele não se aconselhava com os mais velhos, ele cobrava impostos muito caros, ele aumentou os impostos, ele também tinha que lidar com essa situação das mulheres do pai trazerem toda essa diversidade para o lugar, as pessoas não gostavam. Então eles resolveram se separar. Então quando ele fala aqui, ó, quando fala aqui no Evangelho, após o cisma das 10 tribos, porque houve uma separação, então 10 tribos, eram 12, 10 saíram, não quiseram ser comandadas por Roboão. E Roboão só ficou com 2 tribos. Essas 10 tribos, elas elegeram um outro rei que não era herdeiro de Salomão, que é o Jeroboão. Deixa eu ver se eu falei o nome certo. Roboão, Jeroboão, é isso mesmo, Jeroboão. Então Jeroboão ficou com 10 tribos, com a maioria, ele nem era o herdeiro direto, e o Roboão ficou com 2 tribos. Aí essas 10 tribos, elas foram para a capital Samaria. Porém, nesse momento, eles ainda não eram samaritanos, não tinham ainda levado com esse status, com esse nome de samaritanos. Eles foram lá para Samaria, para a capital da Samaria, e ali em Israel ficaram 2 tribos. O que aconteceu? Nessa divisão, ou nessa parte na Samaria, nessa capital, ela foi invadida pelos assírios. E os assírios, eles escravizaram, levaram para cativeiro essas 10 tribos, que o rei era o Jeroboão. Mas eles deixaram ali também algumas pessoas, mulheres principalmente, e também deixaram o povo deles, dos assírios, porque eles queriam criar uma nova nação. Então, aquilo que já estava mesclado com as mulheres do Salomão, com a cultura, ficou também envolvido na cultura dos assírios. Então, foi tornando ali uma miscelânea de cultura, né? O que aconteceu? Mais adiante aqui no Evangelho, Kardec explica sobre essa divisão. Então, a divisão aconteceu por isso, porque eles não queriam rei, e depois ele vai falando que os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os 2 povos que evitaram todas as relações recíprocas. Aí nós vamos entender por que isso aconteceu. Porque quando... Tem uma parte importante do nome samaritano. Quando os assírios levaram o povo em cativeiro e deixaram ali algumas mulheres e deixaram ali o povo deles, dos assírios, essa turma toda começou a se denominar samaritanos. Foi aí que surgiu os samaritanos. Eles estavam na capital da Samaria e eles começaram a se denominar então samaritanos, mas aí já estava essa turma toda envolvida, gente de tudo quanto é lugar, já não eram mais só os hebreus, já estava uma mistura total ali. E eles, o que acontecia? Eles adoravam bezerro de ouro, os sírios, eles adoravam cabeça de leão, então eles também passaram a adorar a cabeça de leão, porque tinha sírios ali no meio, eles tinham rituais com pomba branca, quer dizer, eles estavam... E também tinha ali aqueles que eram seguidores do Evangelho, né? Que estavam ali com os primeiros livros da Gênese, que seguiam ali, que eles chamavam de Pentateuco, que era a Gênese, os primeiros livros da Bíblia. Também tinha essa turma, estava todo mundo vivendo junto. Esse povo todo viraram os samaritanos, dessas 10 tribos, que depois saíram em cativeiro, ali eles passaram a ser denominados samaritanos. Essas 2 tribos, para explicar essa parte que Jesus fala, que os samaritanos não se davam com os judeus e que eles viviam em guerra, é porque eles eram todos, lembra, eles eram todos da mesma tribo, eles se separaram. Aí essas 2 tribos que ficou com o filho de Salomão, ela foi também para o cativeiro. Babilônia invadiu Israel,
onde tinha essas duas tribos, levou esse povo para o cativeiro, mais ou menos 700 e poucos anos antes de Cristo. Depois de um tempo, uns 70 anos depois, 80, o que aconteceu? O povo persa invadiu a Babilônia e libertou os judeus que estavam lá, em cativeiro. Esses judeus, quando voltaram para Israel, eles não gostaram dos samaritanos, porque os costumes tinham mudado muito. Né? Como eles estavam assim, adorando cabeça de leão, adorando bezerro, cheio de rituais, os costumes mudaram muito. E o que os judeus fizeram? Os judeus, além deles seguirem lá aquilo que Moisés trouxe de ensinamento, dos primeiros, como eu disse, dos primeiros livros da Bíblia, que eles chamavam de Pentateuco, que era Gênesis e outros, eles também criaram muitas diretrizes. E os samaritanos não concordavam com essas diretrizes. Conta a história que eles criaram mais de 600, eles criaram mais de 600 diretrizes para incluir ali junto com aquilo que o Moisés já tinha feito. Só que eram diretrizes que eles iam tirando da cabeça deles, né? Aquilo que convinha a eles. Então, eles não se juntaram, eles continuaram separados, essas 10 tribos com 2 tribos, e começaram a ter briga por território, briga por cultura. Começaram a brigar. O tempo todo eles brigavam e tentavam ali boicotar situações. Os samaritanos, eles juntavam com os romanos, permitiam que os romanos dormissem, parassem lá quando eles estavam na estrada, na parte deles. Os judeus não se davam com romanos por causa dos impostos, que nós vamos falar aqui dos publicanos. Então os judeus não se davam com os romanos e então eles viviam em briga. E é isso que ele fala aqui. E no final aqui, Kardec diz assim pra gente, já lá no final falando sobre os samaritanos, Kardec diz assim, ó, o antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma origem, porque eles tinham a mesma origem, né? Das crenças de uma e outra. Eram os protestantes desse tempo. Os samaritanos, eles eram conhecidos como os protestantes, porque eles eles seguiam ainda o Pentateuco e não queriam seguir essas diretrizes criadas pelos judeus, mas eles também tinham ali muitos rituais, né? Eles tinham muitos rituais, eles eram muito místicos por causa da junção de vários povos. Então, essa é a história do samaritano, foi assim que surgiu esse nome samaritano e assim que eles ficaram conhecidos como samaritanos. E assim também a história que ele explica aqui, assim como começou a briga entre os samaritanos e os judeus, que perpetua até o dia de hoje, essa divergência entre eles, né? Deixa eu ver aqui se eu contei toda a história dos samaritanos. Eu achei importante falar da história para a gente entender, até porque ele fala um pouco aqui, né? Para a gente entender como é que surgiu. E mais adiante ele fala o próximo, que é os nazarenos. Aí ele vem explicando esse nome Nazareno, porque quando a gente ouve Nazareno, a gente pensa logo em Jesus de Nazaré. Mas não foi exatamente isso, até porque Jesus não nasceu em Nazaré, mas ele foi criado em Nazaré, né? Não foi exatamente por isso que Jesus ganhou esse nome, foi porque ele foi criado lá. E os nazarenos eram um nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam em observar a castidade e abster-se de bebidas alcoólicas e conservar a cabeleira. Isso é algo importante, essa era uma característica deles, o cabelo grande. A gente tem até nome de alguns, Sansão, não sei se vocês se todos lembram, Sansão, Samuel, João Batista, todos eram reconhecidos como nazarenos, porque eles tinham esse voto com eles, né, de
fazia parte dos nazarenos ter esse voto de castidade, de pureza. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos pela ilusão de Jesus de Nazaré, né? Acharam que os nazarenos, Jesus de Nazaré, aí os primeiros cristãos levaram esse nome, mas depois isso se desfez porque começou, né, ficar tudo equivocado com o tempo, e aí essa denominação ela entrou também numa seita herética dos primeiros séculos da era cristã, quer dizer, foi mudando tudo. E no final do século, na verdade no século IV, com essas mudanças, com as intervenções que começaram a ter os nazarenos, se desfez, acabou. Então, a partir do século IV não existia mais nazarenos, porque a ideia de pureza que eles tinham, que era por isso que eles tinham esse nome nazareno, isso tudo começou a ser atravessado por outras culturas. Não só cultura, mas também por outras ideias, outros idealismos. Então, ela não conseguiu se perpetuar e terminou no século IV. E nós chegamos então aos publicanos, que ele vai explicar sobre os publicanos. Aí nós vamos ler um pouquinho o que ele diz aqui, ó. Eram assim chamados, na antiga Roma, os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, públicas, incumbidos de cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie, quer em Roma mesmo, quer em outras partes do império. Lembra que eu falei da briga, que os judeus tinham briga com o romano por causa dos impostos? E os samaritanos deixavam os romanos passear ali. Então, quer dizer, os judeus brigavam com o romano, brigavam com os samaritanos, era uma confusão só. Então, eles faziam na parte do império toda. Era em Roma e em qualquer lugar. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxa do antigo regime na França. Era parecido, ele está dizendo, fazendo uma comparação, que ainda existe em algumas regiões. O risco a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que da parte de alguns eram frutos de exações de lucros escandalosos. O nome de publicanos se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje, esses termos se empregam em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes poucos escrupulosos de negócio. Disse por vezes, ávido como um publicano, assim, os publicanos eles arrecadavam os impostos, mas eles também enriqueciam. Então, era uma forma um pouco inescrupulosa de enriquecer e um pouco ilícita, digamos assim. Então, ele diz aqui que quando a gente quer fazer uma alusão aos publicanos, quando alguém ganha dinheiro de uma forma ilícita, existem alguns ditados como ávido como os publicanos, rico como um publicano, com referência às riquezas que não foram adquiridas da maneira tradicional de se adquirir, né? De ficar rico, de ter dinheiro. E aí ele vai mais adiante e diz, de toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram. Nós falamos sobre isso, né? Que causou muita irritação. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se com que a questão religiosa, por ser considerada contra a lei, fazendo-se uma questão religiosa, por ser considerado contra a lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado de Gaulonita. Esse Gaulonita, ele era um Judas, né? Judas, mas era Judas, desse aqui, não é o Judas que a gente tradicionalmente conhece, que é apóstolo de Jesus. Outro Judas, né? Ele criou um partido, porque ele era muito contra essa arrecadação de impostos. Então, tinha já um movimento, e aí, de um certo grupo, para tentar acabar com isso. Não é muito diferente do que a gente vive hoje, né?
A gente ainda vive não da mesma forma, com outros nomes inclusive, mas nós temos. Aí ele vem dizendo que os judeus abominavam o imposto, que tinham completa aversão. Nós temos publicanos famosos, e por isso que os judeus, inclusive, eles não aceitavam Jesus. Jesus chamou para ser seu discípulo Mateus, que era um publicano, né, e deixou de ser. E também teve a história de Zaqueu, que é uma história mais famosa, acredito que todos lembrem, que Jesus foi almoçar à casa de Zaqueu, Zaqueu recebeu e Zaqueu teve a sua transformação, que é a proposta do Espiritismo para todos nós. Por isso nós temos esse evangelho tão consolador com as histórias de Jesus, que nos auxilia, que é a nossa proposta de reformulação. E Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos, rico, muito rico, ele, com a chegada de Jesus em sua casa, com a chegada de Jesus na vida dele, conseguiu fazer essa transformação e mudar completamente a vida e ainda devolver aquilo que ele havia pego de uma forma equivocada, né? Cobrando muito imposto, mais além do que devia. Então, Zaqueu hoje fica para nós como nosso exemplo hoje, aqui nesse estudo, de transformação, que é aquilo que nós vamos buscar no Espiritismo, e o Espiritismo oferece para a gente através do Evangelho de Jesus. Mais adiante ele fala, junto com os publicanos, ele fala dos portageiros. Eram arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada na cidade. Eles também arrecadavam, porém não eram tão famosos e ricos como os publicanos. Eles estavam um pouco abaixo deles, mas compartilhavam da mesma repulsa dos judeus por eles, né? Esse foi o estudo da nossa manhã, falando um pouco desse momento histórico em que Kardec traz para a gente, porque nós vamos ouvir no Evangelho essas palavras, então para a gente já saber quando tiver aqui citado do que eles estão falando, quem são os samaritanos, quem são os publicanos, quem são os nazarenos. Mas ficamos hoje, nessa manhã, também com essa renovação, como eu falei, de Zaqueu. Que possamos nós também colocar o Evangelho, através dessa leitura maravilhosa, colocar em prática, fazer a nossa renovação íntima, sabendo que estamos com Jesus ao nosso lado. Obrigado, tenham todos um bom dia. Pelo estudo da manhã, que Deus a abençoe sempre. Deus de amores e bondade, Jesus, querido Mestre, companheiro de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, com os nossos pensamentos em vibrações, não apenas por todos nós, mas também por aqueles irmãos que aqui não puderam estar, mas que estão em nossos pensamentos, que igualmente possam receber as bênçãos do Senhor, essas chuvas de bênçãos que caem nesse momento sobre cada um, através do passe, através das vibrações, das energias positivas que são colocadas em cada um. Que os nossos irmãos possam sentir o conforto em seus corações, em seus corpos, em suas mentes. Abençoa, Senhor, a cada um, hoje e sempre, graças a Deus. Todos possam ir na paz.